Nas primeiras décadas do século XX, físicos e químicos discutiam a natureza da luz, do elétron e da eletrosfera. Na videoaula de hoje, veremos o modelo de átomo fornecido pela mecânica quântica. Esse é o modelo mais moderno e mais complexo. A teoria de Bohr, que foi sucessivamente enriquecida, representou um passo decisivo no conhecimento do átomo. Assim, essa teoria permitiu a elaboração da mecânica quântica partindo de uma sólida base experimental. Outro grande desenvolvimento na mecânica quântica foi realizado pelo físico francês Louis de Broglie. Baseado nos trabalhos de Planck e Einstein, que mostraram como as ondas de luz podem exibir propriedades de partícula, de Broglie teorizou que partículas podem também ter propriedades de onda. Em 1924, de Broglie postulou em sua tese de doutorado que partículas também possuiriam um comprimento de onda, ou seja, seriam uma onda de matéria. O físico francês relacionou o comprimento de onda com a quantidade de movimento da partícula mediante essa equação aqui. Tá? Como que o de Broglie chegou nessa equação? Ele chegou nessa equação combinando a equação de Planck com a equação de Einstein. Igualando essas duas equações que relacionam a energia da partícula e rearranjando de forma adequada, de Broglie chegou na equação que relaciona o comprimento de onda, que é uma propriedade de onda, com o momento linear de uma partícula, ou seja, a sua massa, que é uma característica de partícula, vezes a sua velocidade. Note que o comprimento de onda de de Broglie e a massa da partícula são inversamente proporcionais. A relação inversa é porque não podemos notar qualquer comportamento de onda para objetos macroscópicos que encontramos em nosso dia a dia. Acontece que o comprimento de onda da matéria é mais significativo quando uma onda encontra um obstáculo ou fenda que é similar ao tamanho do comprimento de onda de de Broglie. Entretanto, quando uma partícula tem uma massa da ordem de 10 a menos 31 kg, como um elétron tem, o comprimento de onda se torna significante o suficiente para gerar fenômenos muito interessantes. De Broglie também postulou que, se os elétrons fossem adequadamente submetidos ao experimento da dupla fenda, também apresentariam um padrão de interferência. Em 1927, o experimento de Davidson-Germer confirmou essa previsão de de Broglie, estabelecendo a dualidade onda-partícula da matéria. Em 1929, o de Broglie recebeu o Prêmio Nobel pela descoberta da natureza ondulatória do elétron. Bom, esse postulado de de Broglie foi a porta para entendermos o que é um orbital atômico. Um grande problema com o modelo de Bohr foi que este tratava elétrons como partículas que existiam em órbitas precisamente definidas. Baseado na ideia de de Broglie, que partículas poderiam exibir um comportamento de onda, o físico austríaco Erwin Schrödinger teorizou que o comportamento dos elétrons dentro de átomos poderia ser explicado ao tratá-los matematicamente como ondas de matéria. Este modelo, que é a base do entendimento moderno do átomo, é conhecido como mecânica quântica ou modelo ondulatório. O fato de que existem apenas determinados estados ou energias admissíveis que um elétron pode ter em um átomo é semelhante a uma onda estacionária. Discutiremos brevemente algumas das propriedades de ondas estacionárias para obter uma melhor intuição sobre elétrons e ondas de matéria. Você provavelmente já está familiarizado com ondas estacionárias de instrumentos musicais de corda. Por exemplo, quando uma sequência de notas é obtida numa guitarra, a sequência de notas vibra em forma de uma onda estacionária, como esta mostrada nesta animação. Note que há pontos onde o deslocamento é zero, ou nós, que ocorre ao longo da onda estacionária. Os nós estão marcados com pontos vermelhos. Uma vez que a corda na animação está fixada nas extremidades, isso gera uma limitação que apenas certos comprimentos de onda são permitidos para uma onda estacionária. Como tal, as vibrações numa corda de guitarra são quantizadas. Aqui estão apresentados outros modos vibracionais de ondas estacionárias unidimensionais.
O mesmo ocorre com ondas estacionárias bidimensionais, como as que ocorrem quando batemos com uma baqueta sobre a pele de um tambor. As ondas são estacionárias, pois as extremidades da pele do tambor são fixas. Nesta animação, o efeito da vibração está superestimado para vocês perceberem como alguns pontos desenvolvem amplitudes de movimento, enquanto outros ficam parados. Talvez você esteja se perguntando como as ondas estacionárias estão relacionadas aos elétrons em um átomo. Em um nível muito simples, podemos pensar em elétrons como ondas estacionárias tridimensionais de matéria que têm certas energias permitidas. Schrödinger formulou um modelo do átomo que considerava que os elétrons poderiam ser tratados como ondas de matéria. Como não vamos tratar de matemática nessa videoaula, a forma básica da equação de Schrödinger é essa daqui. Bom, o que significam esses parâmetros? Essa letrinha grega aqui significa que é chamada de psi, é chamada função de onda do elétron. Esse H com chapeuzinho é chamado operador hamiltoniano e E é a energia do elétron. Resolvendo a equação de Schrödinger, obtemos várias funções de onda como soluções, cada uma com valor permitido para o elétron. Interpretar exatamente o que as funções de onda nos dizem é um pouco complicado. Devido ao princípio de incerteza de Heisenberg, é impossível saber para um determinado elétron tanto sua posição quanto sua energia. Uma vez que saber a energia de um elétron é necessário para prever a reatividade química de um átomo, cientistas geralmente aceitam que podemos apenas saber aproximadamente a localização do elétron. Como que isso é feito? O valor da função de onda psi de um dado ponto no espaço é proporcional à amplitude da onda eletromatéria naquele ponto. O quadrado de uma função de onda é proporcional à probabilidade de encontrar um elétron em um determinado volume do espaço dentro do átomo. Os químicos definem um orbital atômico como a região de um átomo na qual a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima em 90% do tempo. A densidade de probabilidade para um elétron pode ser visualizada numa variedade de formas. Por exemplo, quanto maior a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado volume, maior é a densidade de elétron naquela região. Eu apresento aqui para vocês duas formas que foram encontradas através da resolução da função de onda para elétrons diferentes. Essa primeira forma aqui mostra a distribuição de probabilidade para os elétrons em um orbital 1s. Essa segunda forma mostra a distribuição de probabilidade para os elétrons em um orbital 2p. O elétron ocupa uma nuvem eletrônica em vez de uma órbita, ou seja, o orbital é o próprio elétron-onda vibrando em uma região do espaço que é definida pela função de onda desse elétron. Elétrons no orbital 1s vibram com uma densidade de probabilidade ao redor do núcleo que tem um formato esférico. Já os elétrons no orbital 2p vibram com uma densidade de probabilidade ao redor do núcleo em formato de halteres. Essas formas aqui, elas parecem sólidas, tá? Mas na realidade, elas são bastante difusas. O limite desse desenho, ele não é tão definido. Para você entender melhor o que significam essas formas, veja essa moeda girando rapidamente. Ao girar a moeda, vocês não percebem que forma uma esfera difusa? Pois então, o volume dessa esfera pode ser calculado matematicamente se soubermos o raio da moeda. Da mesma forma, se conhecermos a função de onda de um elétron, podemos saber a forma no espaço que ele está vibrando e assim obter uma probabilidade da região onde podemos encontrá-lo. Mas como ocorre a mudança de nível de energia do elétron por esse modelo? Um elétron que está no menor nível de energia do átomo pode ser atingido por um fóton e absorver sua energia, ficando com energia suficiente para saltar para o nível de energia seguinte, como predisse Bohr. E o processo inverso permite ao elétron voltar ao menor nível de energia, emitindo um fóton.
A cor do fóton depende da diferença de energia entre os dois níveis. Mas vocês puderam notar nessa animação que, diferentemente do modelo de Bohr, onde o elétron, ao absorver energia, desaparece do seu nível eletrônico e aparece em um nível de maior energia, no modelo quântico, quando há alteração de estado de energia de um elétron, ele apenas vibra em uma função de onda diferente, que resulta em padrões vibracionais que possuem formas distintas no espaço. Espero que vocês tenham entendido o que é um orbital atômico. Na próxima videoaula, veremos como os elétrons estão distribuídos em um átomo polieletrônico, ou seja, com mais de um elétron, e como verificamos a distribuição eletrônica na tabela periódica. Um abraço virtual a todos e até lá!